Eu já gostaria de convidar os irmãos a abrir aí a sua Bíblia no livro de Malaquias, o último livro aí do Antigo Testamento. E nós vamos meditar um pouquinho sobre Malaquias, uma palavra que Deus trouxe para nós. E foi uma revelação de Malaquias ao povo de Deus. E quando há uma revelação de Deus para um povo, extrapola tempos, extrapola espaços, extrapola gerações, e a revelação de Deus continua viva, ela continua valendo para todos os tempos. Assim como o governo do Senhor, como o reino do nosso Deus. Reinos se estabelecem, se acabam. Hoje mesmo estão sepultando aí o Mujica, que foi presidente do Uruguai, é isso? Presidente do Uruguai, o Mujica estará sendo sepultado, foi um presidente. E outros vão também, todos vão. Reinos se levantam, se estabelecem, se acabam. Poderes, são exaltados, são abatidos. Mas o reino do nosso Deus permanece para sempre, é eterno. Assim como as revelações do nosso Deus também a nós. Malaquias, capítulo 1. E nós vamos ler aí esse capítulo todo. Vamos ler junto aqui então, para nós podermos juntos aí meditarmos sobre essa palavra profética do profeta Malaquias ao povo de Deus. Eis a palavra profética, o Senhor contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias. Aqui tem algumas, a tradução aqui está trazendo a versão também. Meu mensageiro, eu sempre vos amei, assegura o Senhor. No entanto, vós me questionais. De que maneira nós te amamos? Ora, não era Esaú, irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Volta um pouquinho. Ainda assim amei Jacó. E rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terras arrasadas e entreguei as suas heranças aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, estamos devastados, ou aleguem, estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos as nossas ruínas. Assim diz o Senhor o Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados terra perversa, um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos havereis de contemplar tudo que vos afirmo e exclamareis: grande é o Senhor, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito, o reverente? Que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezais o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e ainda se indagam de que maneira te desonramos, quando de fato estáis declarando mediante a vossa atitude que a mesa do Senhor é sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois agora mesmo, graça e favor de Deus para que tenha compaixão de nós, com esse tipo de oferta. Será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos exércitos. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o mesmo prazer, afirma o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado, e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais o meu nome quando dizeis: a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível.
Ainda murmurais, que canseira, e zombais do cerimonial, acusa o Senhor dos Exércitos, quando trazei como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício. Imaginais mesmos que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos, pois eu sou o grande rei e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Isso mesmo, dê um glória a Deus, é para esse Deus que nós estamos falando dele nessa noite. Veja bem, queridos. Nós lemos esse texto do profeta Malaquias, trazendo uma exortação, e é o último momento de um profeta se manifestando, e eu imagino que aquele povo, e aqui em nenhum momento dessa narrativa, dessa profecia do profeta Malaquias, em nenhum momento ele está dizendo, olha, vocês não fazem sacrifício. Em nenhum momento, em outras palavras, trazendo para nós, ele diz, olha, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou irado porque vocês não vêm ao culto. Não, ele não está dizendo isso. Muito pelo contrário, aquele povo ia aos cultos, aquele povo ia ao templo, aquele povo ia buscar o Senhor. Os sacerdotes, eles iam ao templo queimar incenso, oferecer sacrifícios. Mas o que o Senhor não estava agradando era da forma com que os sacrifícios, as ofertas eram apresentadas diante dele. É interessante quando nós meditamos nessa palavra, no texto de Malaquias, e eu gostaria de pedir até para o Jonathan colocar ali, nós vamos trazer uma mensagem para ficar fixada na nossa mente, no nosso coração. Reverência, temor, amor e obediência. A grande maioria das vezes... E às vezes nós temos muito prazer na nossa caminhada de dizer assim, olha, eu tenho tanto tempo de crente, eu tenho tanto tempo de evangelho. E eu também posso ter esse privilégio de dizer que eu nasci no lar evangélico, que me criei no lar evangélico. Isso é uma bênção para a nossa vida, sim. Mas ao mesmo tempo, isso, se nós não cuidarmos, isso nos leva a uma vida de mesmice. E de muitas vezes dizermos assim, olha... Não tem necessidade disso não, é desnecessário. Isso aqui já não serve mais. Amados, eu tenho comentado com as pessoas que quando eu era criança, numa igreja lá em Rio Verde, a igreja na qual eu nasci, me criei, e eu não estou falando aqui porque, estou fazendo crítica a ninguém, mas era tão especial, e eu me lembro muito disso quando nós chegávamos, nós morávamos longe, morávamos na chácara, a 3 quilômetros da cidade, nós íamos a pé. A grande maioria das vezes chegávamos atrasados, porque a gente passava era estrada de chão, aí enchia os pés de sujeira, tinha que lavar, tinha que limpar, chegávamos atrasados, a grande maioria das vezes. E se nós chegávamos na porta da igreja para entrar no templo, e se tivesse alguém orando, às vezes a gente até assustava quando chegava na porta da igreja, estava aquele monte de gente parado esperando para entrar. E a gente já sabia que tinha alguém orando dentro do templo. Quem viveu isso? Alguém aqui viveu isso? Olha, alguns aqui viveram isso. Era assim a realidade das igrejas. A reverência era tão tamanha que se tinha alguém orando, falando com Deus dentro do templo, ninguém podia entrar. Nós tínhamos que ficar na porta, esperando que a pessoa terminasse a oração para que nós entrássemos. Era interessante quando nós vivíamos... Nós éramos conhecidos, e muitos aqui foram chamados também dos Bíblia. Lá vai os Bíblia. Porque nós éramos assim. A gente colocava a melhor roupa para ir para a casa de Deus, uma Bíblia embaixo do braço. E as pessoas viam que nós ali carregávamos o semblante do povo de Deus. Mas isso vai se tornando desnecessário. A nossa caminhada do dia a dia vai fazendo com que aquilo que era importante vai se tornando desnecessário. O tempo vai se passando, para nós aqui também. Muitas coisas que nós aprendemos na caminhada de Deus, na caminhada com o Senhor, vai se tornando desnecessário. Não precisa mais, pode ser assim mesmo, pode levar a si mesmo, pode conduzir a si mesmo, não tem problema algum. E aí vem uma pergunta para mim e para você, o que precisa acontecer na minha vida
para que eu seja lembrado do amor de Deus. Nós vemos nesse início do livro de Malaquias, quando o profeta diz assim, quando ele está anunciando, e o Senhor mesmo fala através do profeta, ele diz assim, eu sempre vos amei, assegura o Senhor. No entanto, vós me questionais de que maneira o Senhor tem nos amado. E nós vamos trazendo isso para nós no dia a dia. Às vezes nós encontramos algum tipo de dificuldade, passamos por alguma enfermidade, por alguma dificuldade na nossa vida financeira, e a gente já logo já diz assim, o Senhor não me ama mais, o Senhor não me ouve mais, o Senhor não fala mais comigo. E às vezes nós mesmos que estamos à frente, lideranças, sacerdotes, quantas vezes nós somos usados grandemente pelo Senhor de orar pelas pessoas, elas serem curadas, serem transformadas. Nós oramos e as coisas mudam em algum lugar e de repente passamos tempo que isso não acontece. E aí nós imaginamos, já começamos a falar, o Senhor não me ama mais, o Senhor não fala mais comigo. Eu falava em mistério, agora eu não falo mais, eu acho que o Senhor me deixou. E o Senhor está falando aqui para aquele povo, e Ele mostra isso dizendo que as nações que eram inimigas dele, o Senhor estava derrotando todas elas. E Ele ficou provando ali para aquele povo, dizendo, olha, eu destruo eles todos, e por mais que eles digam que vão reconstruir, eu destruo novamente. Porque era uma nação inimiga, e o Senhor estava provando ali o grande amor dele. Mas mais um pouco adiante, a partir do versículo 6, ele diz, ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Ele diz, deve acontecer isso. O filho deve mesmo honrar o pai, o servo deve mesmo honrar ao Senhor. Aí ele diz, eu sou o pai, e onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor e o respeito e a reverência a mim? O Senhor mesmo está falando isso através do profeta Malaquias. E aí, amados, Ele nos chama hoje para nós revermos a nossa condição de vida com Deus. Como tem sido. E é interessante nesse texto aqui na frente que parece que Ele está falando para nós. Aí Ele continua no versículo 7, trazendo comida impura ao meu altar e ainda assim indagam, de que maneira te desonramos? Olha como que o tempo vai destruindo a reverência e o amor das pessoas. Então ele vai lembrando a eles. Versículo 8, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados, doentes, isso também não é errado? Ora, vai apresentar ao vosso governador humano. E eu pergunto para mim e para você, qual de nós vamos apresentar uma meia apresentação a um governador, a uma autoridade? E o Senhor aqui está dizendo a eles, apresenta para ele, vê se eles aceitam isso que vocês têm apresentado a mim. Em outras palavras, é o resto que você vai me oferecer? E continua no versículo 8. Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai-vos agora mesmo, graça a favor de Deus para que tenha compaixão de nós, com o seu tipo de oferta. Será que eu vou atender? Indaga o Senhor dos Exércitos. Se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Amados, olha, o Senhor, Ele chega a ser aí tão ao extremo, que Ele diz assim, olha, é melhor que feche as portas, porque o que vocês têm trazido e apresentado não tem me agradado. É melhor que não faça então, do que fazer relaxadamente, fazer da forma com que vocês estão fazendo. O versículo 10, terminando ainda. Afinal, não tem em vós o menor prazer, afirma o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado, ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor nos alerta também. Você tem sido meia boca? O Senhor está dizendo que por toda a face da terra existem aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que se entregam inteiramente, que se entregam de coração, que têm apresentado os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável.
E às vezes nós trazemos uma adoração meia boca e nós achamos que estamos agradando o nosso Deus. E no 12 vai dizer: mas vós profanais o meu nome quando dizeis a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível. E ainda murmurais. Que canseira. Parece que ele está falando para nós. É ou não é, igreja? Quantas vezes nós temos ouvido por aí: estou cansado, que canseira. É a canseira que nós estamos oferecendo para Deus? Essa palavra ela serve para nós, porque nós temos ouvido isso todos os dias. Por que você não foi buscar a presença de Deus? Eu estava cansado. Para o nosso prazer, para as nossas questões, nós não estamos cansados, mas nós estamos cansados para Deus. E nós achamos que Ele não está ouvindo, que Ele não está vendo. O Senhor não está, está passando batido. Mas o Senhor está dizendo que não está passando batido. Não está passando despercebido as nossas atitudes diante de Deus. O que eu tenho trazido ao altar, o que eu tenho apresentado quando eu venho tocar aqui. Qual é a dedicação com que eu venho a esse lugar? O Senhor está perguntando para mim e para você, quando eu venho trazer uma palavra, uma meditação, uma pregação, o que eu estou fazendo para trazer isso ao altar? É a pergunta que o Senhor está nos fazendo. E zombais do cerimonial, acusa o Senhor dos Exércitos, quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados, doentes, ofereceis isso em sacrifícios, e imaginais mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos, questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que tem no rebanho um macho sem defeito. Promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso. Amado, acende no meu coração uma tristeza, uma vontade de chorar quando nós pensamos nisso. Alguém vai oferecer para o Senhor: Senhor, eu quero oferecer o melhor para o Senhor. Eu vou oferecer, eu até prometo que vou oferecer. Mas os dias vão passando. O trabalho hoje foi duro, não é isso? Hoje eu tive muitas coisas para resolver. Eu tinha um programa de televisão que eu tinha para assistir. Aí eu pergunto para você: será que o Senhor não está vendo? O Senhor por acaso não está fazendo questão? Por que nós oferecemos então? Por que nós prometemos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando aquela paixão vem, né? Aquela primeira paixão, aquele momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o momento em que nós somos aceitos na presença de Deus, nós prometemos tanta coisa. E o tempo passa, e tudo aquilo que às vezes nós prometemos vai ficando para trás, vai sendo esquecido, tudo aquilo que o compromisso que nós assumimos diante de Deus. E eu pergunto para você e para mim: quantos de nós fazemos isso? É um exame de consciência para essa noite, meus irmãos. É um exame de consciência para nós. O que precisa acontecer para eu ser lembrado do amor de Deus? O que eu tenho trazido ou o que eu tenho apresentado no altar? No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer que existe anciãos, anjos, arcanjos, enfim, todo tipo de animais, de feras adorando, proclamando. Depois você lê no livro de Apocalipse capítulo 4, é até interessante você olhar todos aqueles seres viventes, que a palavra está dizendo que eles passam dia e noite, noite e dia, em todo o tempo, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Grande é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória e honra ao Senhor. E aí eu fico pensando, quando o Senhor tem todos esses seres proclamando de noite, noite e dia: santo, 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 o Senhor vai dar atenção para esses seres que o adoram intensamente, ou aqueles que o adoram meia boca? É a pergunta para mim e para você. Qual o tipo de adoração que o Senhor vai receber? Quando nós somos desafiados a trazer sacrifícios agradáveis a Deus, Ele está dizendo para nós em Salmo 51, 17, sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, o Senhor. É isso que Ele quer de nós, coração quebrantado, coração contrito. E eu digo para você que às vezes você fala assim: é uma palavra que às vezes, mas os tempos são outros, né? Não é bem assim.
A palavra que eu trouxe agora há pouco aqui não tem tanta necessidade assim, mas eu quero trazer aqui para mim encerrar 4 lembretes da palavra de Deus que nos alerta a isso. Quando Saul ofereceu um sacrifício que ele não podia, era para Samuel fazer, o Senhor tirou dele o reino de Israel. Quando Nadab e Abiú morreram, acenderam fogo estranho no tabernáculo. O fogo que era para ser aceso era aquele que estava lá no Santo dos Santos. E eles acenderam as suas tochas com um fogo que não era santo, não era sagrado. E entraram. Os 2 morreram. Deus não aceitou a oferta de Caim. Não foi porque Deus foi ruim, porque ele disse para Caim e para Abel que era a oferta, era para ser daquele jeito. E ele não aceitou a oferta de Caim. Uzá é uma das passagens mais interessantes. Quando a Arca da Aliança estava caindo, Uzá tentou segurar a Arca da Aliança para que ela não caísse. Na nossa mentalidade humana vai dizer, poxa, mas Uzá tentou ajudar. Deus ele não precisa da minha e da sua ajuda. Ele só quer que nós sejamos obedientes a Ele. E é por isso que a palavra que eu quero deixar para nós hoje, reverência. Vamos repetir comigo, querido? Eu vou falando e você vai repetindo. Reverência. Vamos falar bem alto. Reverência. Temor. Amor. E obediência. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. Eu gostaria de encerrar essa nossa mensagem de hoje, trazendo esse exame de consciência para nós. O que nós temos trazido ao altar? Mesmo esses que estão voltando aqui ao altar hoje. Hoje foi um louvor maravilhoso, né? Tem sido nos últimos tempos. Mas que gostoso essa adoração. Vamos ficando em pé, igreja? Foi gostoso essa adoração, esse tempo de adoração. Por isso que eu desafiei eles a virem aqui novamente. Mas eu quero que eles venham com outra perspectiva de dizer, Senhor, se eu puder fazer muito mais, se eu puder fazer mais do que eu tenho feito, eu gostaria de fazer. E assim também a você e a mim. O nosso desafio, o desafio de Deus para nós é falar assim, olha, como que eu tenho me apresentado, o que eu tenho trazido ao Senhor, porque essa revelação do profeta Malaquias ao povo de Deus lá no passado é a mesma para nós hoje, amados. É a mesma, são tempos diferentes, mas nós temos também, quantas vezes temos sido relaxados com aquilo que nós vamos apresentar ao nosso Deus. Você fala, hoje eu quero fazer diferente, eu quero vir aqui para frente, eu quero adorar, eu quero erguer as minhas mãos, eu quero apresentar um cântico novo. Não um novo cântico, mas um cântico novo, mesmo esse que nós já conhecemos, mas eu quero cantar ele de forma diferente. Eu quero derramar o meu coração e falar, Senhor, às vezes faz tanto tempo que eu não canto para o Senhor mesmo, derramando o meu coração.